Meus irmãos, abram as suas Bíblias em Apocalipse 2, de 8 a 11. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e nessa noite estaremos estudando a respeito da segunda carta que Jesus envia às igrejas da Ásia, ou seja, essas 7 igrejas que representam toda e qualquer igreja em todo e qualquer tempo na terra. É uma carta para nós. E ele envia essa carta dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Deus está aqui, a sua palavra, a palavra que Jesus disse à sua igreja, naquele tempo, falando a essa igreja de Esmirna, mas é palavra de Jesus para nós, para essa igreja, neste momento. Por isso, traduz, Senhor, as verdades desta palavra, e que nada se perca no meio dos nossos pensamentos, sensações e dificuldades que estamos. Mas que em nome de Jesus, o teu Espírito traga isso e cele, marque no nosso coração, para que saiamos daqui, ó Deus, com outra perspectiva, a perspectiva de Jesus Cristo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. É certo que sofremos. É certo que o sofrimento faz parte, é inerente ao ser humano. E a carta que Jesus escreve a Esmirna é para que essa igreja aprenda a sofrer. Uma carta que trata do sofrimento. E quando nós olhamos para essa carta, a gente percebe que o sofrimento dessa igreja, que Jesus está dizendo que ela haveria de passar, não tem a ver com sofrimento pelos erros pessoais. Nós sofremos. É certo que sofremos. E às vezes nós sofremos, no primeiro momento, sofremos por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. Aquilo que a gente planta e a gente colhe. Primeiro erro, a gente sofre pelas consequências do que fazemos ou que deixamos de fazer. E ouvindo uma palavra sobre esse tema, o pregador usou um texto e eu achei muito interessante. Ele diz, olha, está na Bíblia, Oséias 8:7, quem planta vento, colhe tempestade. Então, é certo que vamos sofrer. E o pior dos sofrimentos é quando a gente sofre pelos nossos erros. Esse é o pior, é o mais doloroso. Porque além de você sofrer, você sabe que você não precisava sofrer. Mas quando nós olhamos para a vida, a gente percebe que não só a gente sofre pelos nossos erros, mas também a gente pode sofrer pelos erros dos outros. Os erros dos outros nos atingem. Os erros dos outros também nos afligem. Os erros dos outros também nos alcançam. É aquela mulher que sofre com o seu cônjuge. É a mulher que está traída pelo seu marido e sofre por causa disso. É aquele motorista embriagado que atropela alguém e mata um inocente. Esse inocente sofre por causa de um erro alheio. É certo que sofremos. E quando nós olhamos para essa carta, percebemos que aquela igreja estava sofrendo. Mas nenhum desses sofrimentos ela estava sofrendo. É certo que sofremos pelas circunstâncias da vida. Sofremos por um parente enfermo, sofremos quando temos uma perda trágica, sofremos como bom blumenauenses, enchentes, catástrofes naturais, circunstâncias da vida pontuais a nós. É certo que nós sofremos. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus já dizia isso. No mundo nós teríamos aflições. João 16:33 vai dizer que no mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo.
A pergunta aqui não é se a gente quer ou não sofrer. Porque é certo que nós sofremos. Mas a pergunta que essa carta nos traz é: pelo que você deve sofrer? E esse é o sofrimento que está envolvido aqui aos crentes de Esmirna. Que eles deveriam sofrer, eles haveriam de passar por tribulações. E eles haveriam de sofrer pela mais nobre maneira de se sofrer. Aquela que eles escolheram sofrer. É o sofrimento que eles tomaram uma decisão de sofrer. Sofrer por causa da sua posição ao lado de Cristo. Sofrer porque tomaram uma decisão de servir Cristo num tempo onde não podia servi-lo. Sofreram por causa de uma escolha, de uma causa, por causa do amor a Jesus. E essa é a nobreza do sofrimento. É disso que essa carta está falando. É um pecado você colocar-se nessa carta achando que o seu sofrimento ou o meu sofrimento é o que Jesus está falando a Esmirna. Jesus não está falando do sofrimento porque você bateu o carro. Jesus não está falando porque você sofreu uma situação difícil. Jesus não está falando porque você não foi muito bem sucedido na sua vida amorosa. Jesus não está falando a respeito do sofrimento que você tem porque você fez as grandes besteiras da vida. Jesus não está falando disso. Jesus está falando daquele sofrimento porque você tomou uma posição sincera e verdadeira ao lado de Jesus. A carta de Esmirna coloca em nós um sentimento de que esses sofrimentos são normais, são cotidianos. É certo que sofremos. Mas o que ele está dizendo aqui é que Esmirna estava sofrendo não por causa dos seus erros pessoais. Esmirna não estava sofrendo aqui por causa dos erros dos outros, nem por causa da circunstância da vida. Esmirna chamou para si o sofrimento porque tomou uma decisão de servir a Jesus. Os crentes de Esmirna escolheram sofrer, porque escolheram amar mais Jesus do que a eles mesmos. Os crentes de Esmirna escolheram sofrer, porque eles escolheram amar mais Jesus do que a eles mesmos. Porque colocaram Jesus na centralidade da vida deles. Porque disseram assim: eu amo Jesus. E as consequências deste amor eu pago no meu corpo. Porque para mim, como Paulo dizia, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essas palavras são vazias quando a gente está sentado nessas cadeiras, queridos. Quando não há nenhuma resistência ao que cremos. Essas palavras não têm o poder de persuasão no seu coração, porque você pode levantar amanhã, levar a sua Bíblia para o seu ambiente de trabalho e você pode abri-la na frente de todo mundo. O máximo que alguém vai dizer para você é o seguinte: fica com a tua religião na tua igreja, aqui é ambiente de trabalho. E ponto. O máximo que vai acontecer com você é uma advertência no seu trabalho. Por isso, para nós não entendemos quando se fala de uma escolha radical, pura, real e verdadeira. Ou é Jesus ou nada. Só que quando nós olhamos para o texto, ele vai perceber que esses homens tinham uma centralidade de Cristo, por causa do amor deles por Cristo, e isso traria para eles sofrimento, traria para eles perseguição. Jesus está dizendo para eles: olha, vocês vão sofrer. Não temam porque vocês vão passar por essa dificuldade, porque vocês me colocaram como figura central da vida de vocês. Paulo, escrevendo para o seu pupilo Timóteo, vai dizer: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em Filipenses 1:29 diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Porque Jesus é o Senhor da vida e da morte. Era o Senhor absoluto da história daqueles homens e mulheres. Eles estavam sob grande perseguição e eles continuavam colocando Jesus como seu grande Senhor. É por isso que Jesus se apresenta para eles dizendo: olha, igreja de Esmirna, eu estou escrevendo a vocês, ao seu anjo, ao seu líder, estas palavras.
E essas palavras são daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. São as mesmas palavras que ele vai dizer lá no capítulo 1, do versículo 17, que João vê e cai. E quando ele cai como morto, Jesus olha para ele e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus está dizendo a essa igreja que a perseguição que eles estão passando é por causa dele, mas não estão passando essa perseguição por causa de um qualquer. Não estão passando essa perseguição por causa de um cristinho. Não estão passando essa perseguição por causa de um mártir, um homem que tinha boas ideias, mas mataram ele. Estão passando a perseguição porque aceitaram Jesus, Senhor, aquele que morreu, mas vive eternamente. E ele é digno da minha adoração, do meu amor e da minha radicalidade. Ele é digno. Ele é digno. E quando Jesus vai dizer que ele tem a chave da morte e do Hades e do inferno, ele está dizendo: olha, eu sou vencedor sobre a morte. Quando ele vai dizer, eu sou aquele que sou o primeiro e o último, ele quer dizer que eu sou o que começou todas as coisas, e sou eu que fecho todas as coisas. A história está na minha mão. E, portanto, eu comecei a história, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a Trindade havia lá. Mas sou eu que fecho a história, dizendo, todos estarão diante do trono e adorarão o Cordeiro, e uns estarão para a glória eterna e outros para a condenação eterna. Sou eu que abro a história, sou eu que fecho a história. No meio da história, talvez o diabo queira colocar algumas linhas, mas eu sou vencedor, porque eu tiro pessoas da morte e levo para a vida. Eu tiro as pessoas do inferno e eu coloco para a vida. Eu sou que tiro da morte e ressuscito eles comigo, porque eu sou Senhor, e por isso que eu exijo adoração. É por isso que eu não posso descer trocado. E é por isso que os homens dizem assim: eu morro pelo Senhor. Eu amo a Jesus mais do que a mim mesmo. Que pena que nós não temos nem ideia disso. E por isso, a gente vai perceber que esses homens sofrem, essas mulheres sofrem, porque colocam Jesus como centralidade da vida deles, tomam a decisão de servi-lo, mas também porque valorizavam mais o céu do que a terra. Valorizavam mais o que se estava prometido na glória do que estava se prometendo na terra. As perspectivas na terra para eles eram zero. E é por isso que Jesus vai dizer: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas és rico. E essa igreja era uma igreja pobre, exatamente não porque eles não nasceram com posses, porque eles eram uma igreja que foi constituída de dois tipos de pessoas. As que tinham posses, mas por causa da sua dependência de Jesus, por causa da sua entrega a Jesus, por causa do seu confessar da sua fé, por causa do seu posicionamento ao lado de Jesus, eles sofreram as perseguições. E nessas perseguições do Império Romano, eles tomavam os bens daqueles que se diziam cristãos, porque eles estavam contra o Império. Então eles saqueavam, eles matavam, eles empobreciam. Os produtos que aquelas pessoas iam vender no mercado, eles não conseguiam vender por um preço justo, porque quando chegavam lá, as pessoas tinham medo de comprar deles e sofrer algum tipo de retaliação. Por isso eles não conseguiam vender os seus produtos. O máximo que eles conseguiam é fazer os escambos entre si. E eles estavam cada vez mais empobrecendo. E é interessante que a palavra usada aqui, no grego, que foi usado, escrito o Novo Testamento e o Apocalipse, é que não é uma pobreza do trabalhador que trabalha só para subsistência. Não é você que trabalha lá, tira o teu salário, depois que você paga todas as contas não sobra nada. Esse é o pobre.
né? Você conseguiu pagar todas as coisas, foi para subsistência. Não, a pobreza que está usada aqui é uma pobreza de alguém que perdeu tudo, não tem nada no seu nome, não tem renda, não tem o que comer, depende, é a extrema miséria. É alguém que não tem a quem recorrer e nem do que depender. Esses eram os cristãos de Esmirna por causa do evangelho de Cristo, por causa do seu posicionamento, apenas dependentes de Deus, do milagre de Deus, do maná de Deus, do jeito de Deus. Apenas, só Deus. Era uma igreja de escravos, ex-escravos. Há um filme chamado Policarpo de Esmirna, o Destruidor de Deuses, na internet, está lá no YouTube. Você pode só olhar. Conta a história de Policarpo. E eles contam mais ou menos o que está colocando aqui. A pobreza dessa igreja vinha também por causa dos ex-escravos. Eles compravam os escravos no meio do pessoal, ou na praça, onde chegavam aquelas carroças vendendo escravos, e eles compravam os escravos, chegavam em casa e adotavam. Adotavam as crianças, adotavam os homens, as mulheres, e se tornavam uma grande família. E viviam em refeições, ágape, servindo uns aos outros, como o cristianismo manda. Era uma igreja de ex-escravos. Inclusive, conta a história que o próprio Policarpo era de uma família rica, mas ele foi também adotado como uma dessas crianças, então ele também era um ex-escravo. Gente pobre, sem ter o que comer, e saber que estão pobres porque tomaram uma decisão. Estão sofrendo porque tomaram uma decisão. Um sofrimento que eles escolheram, porque amaram mais a Cristo do que eles mesmos, porque valorizaram mais o céu do que a terra. Porque quando eles olhavam para o Evangelho, e esta igreja de Esmirna, dizem que Policarpo era o seu bispo, este homem foi o que compilou o Evangelho, os Evangelhos todos, ouvia dos apóstolos, porque ele andou com os apóstolos, foi discipulado por João. Então ele tinha todas as cartas que foram mandadas, ele tinha na sua casa, e ele então usava esses textos, e é bem provável que ele tinha passado para eles muitas coisas que foram escritas da questão do reino de Deus. Então ele era um homem de uma teologia do Novo Testamento, foi o primeiro que montou essa teologia muito forte. E se você olhar para o Novo Testamento, onde é que é a nossa morada? Onde é que está garantidos os tesouros? Onde é que Jesus diz, olha, não juntem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, come. Mas onde que é para a gente juntar tesouros? E quando nós olhamos para isso, ele está dizendo algo muito interessante. A gente vê essa igreja com o entendimento de que essa passagem aqui é transitória. Mas o que a gente deve investir é lá. Porque o lá é verdadeiro, é total. É lá. Por isso Jesus vai falar para eles, vocês são pobres aqui. Porque no meu reino, vocês são ricos. Porque vocês estão investindo no lugar certo. Eu estava ouvindo uma pregação onde o rapaz pegou uma corda branca enorme. E aquela corda enorme branca. E tinha um pedaço desse tamanho da corda em vermelho. Ele disse, isso aqui é a nossa existência terrena. O resto é eternidade. E ele olha para aquela corda e diz assim, onde você quer investir mais? Por isso, esses homens estavam sofrendo uma perseguição, sofrendo o sofrimento, porque tomaram uma decisão, uma escolha de amar mais a Cristo do que eles mesmos, de amarem o céu mais do que a terra.
Por isso eles eram afortunados aonde a fortuna não é destruída. Mas uma última coisa que me chama a atenção é que essa igreja não recebe nenhuma advertência. É a única igreja das 7 igrejas do Apocalipse que não recebe uma repreensão. Sabe por quê? Porque eles não tinham que repreender. Porque quem ama Jesus de todo o coração não recebe repreensão. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Porque eles valorizavam mais a fidelidade do que a felicidade. Porque eles amavam mais a fidelidade do que o prazer. Porque eles amavam mais obedecer a Cristo do que evitar dores e sofrimentos. Conheço as suas aflições. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. E eles receberam 2 tipos de perseguições impetradas por Satanás. A primeira é dos próprios judeus, uma perseguição religiosa. E a segunda, do Império Romano, uma perseguição política. Agora, em todas as vezes, Jesus disse para eles, a primeira, que essa dos judeus era da sinagoga de onde? Da sinagoga de Satanás. E depois ele vai dizer que o diabo vai mandar vocês para a prisão. Mas os agentes dessa perseguição e essa prisão eram os judeus da sinagoga e os romanos que prendiam. E aqui vem um ensinamento para a igreja de Cristo muito séria. Para de olhar para a vida como um coitadinho que as pessoas estão te perseguindo, porque perseguição dos crentes em Cristo Jesus, por causa do Evangelho, vem diretamente de Satanás. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, não é contra pessoas, é contra Satanás, as potestades, o império da maldade que age nas regiões celestiais, não é contra a gente. Por isso, gente, a gente ama e ora. Demônio a gente resiste e repreende em nome de Jesus. Essa igreja estava muito bem armada espiritualmente. Ela amava pessoas, mas resistia a Satanás. Então, meu irmão, quando falar em sofrimento, primeiro faz a classificação do seu sofrimento. E se o seu sofrimento é por causa de um erro pessoal, se o seu sofrimento é por causa de um erro do outro, se o seu sofrimento é circunstancial, eu queria que você olhasse para a igreja de Esmirna e dissesse, Senhor, eu quero te amar tanto, que esses sofrimentos, como a minha mãe dizia, vire café pequeno. Porque se for para sofrer, eu quero sofrer pelo aquilo que vale a pena. E sabe que a gente começa a perceber? É que a palavra de Deus vai caminhando e vai dizendo que essa igreja então sofre esses 2 tipos de perseguição, e a primeira perseguição que ela sofre, está dizendo aqui que é uma perseguição religiosa. A sinagoga de Satanás está contra eles. E para entender isso, a gente tem que entender um pouquinho da história. Esmirna era um local de comércio. Comércio igual a judeu. Lujinha. Né? Muitos judeus. E uma sinagoga, para se tornar sinagoga, ela tinha que ter pelo menos 10 famílias judaicas. Judeu. Tinha muito mais. Então, tinha uma sinagoga muito forte. E por causa desse fato, esses homens se reuniam para fazer a sua adoração, fazer os seus ensinos na sinagoga, mas esses judeus aqui estavam vivendo uma maneira muito sutil, onde eles continuavam com a sua religião, com o seu compromisso farisaico, com a sua cultura apenas judaica, que Deus já tinha condenado no Velho Testamento, dizendo assim, eu odeio as tuas reuniões.
falando para os judeus, eu odeio essas festas que vocês se reúnem. Essas luas, esses sábados que vocês fazem, eu quero misericórdia, eu não quero mais esses sacrifícios, porque eles não são do coração, isso é só um jeito, é religiosidade. E esses judeus viviam isso, era tanto uma religiosidade que eles conseguiam continuar vivos no meio do Império Romano. Só poderiam viver no meio do Império Romano vivos quem fazia uma espécie de convivência pacífica com o Império. E sabe como os judeus faziam isso? Eles diziam assim, deixa a gente adorar a Yahvé e a gente serve a César. Eles conseguiam viver isso. Viviam no tempo de Jesus. Por que não viveriam no tempo? E muitos desses judeus, que não eram judeus verdadeiros, porque o judeu verdadeiro morreria por causa de Yahvé, não aceitaria se dobrar diante do imperador. Mas eles ficavam com ódio dos cristãos, porque os cristãos assumiram a sua identidade e morriam por causa de Cristo. O primeiro ódio deles era por causa dessa verdade do que eles criam. Talvez eles queriam, mas não tinham medo de morrer, não queriam morrer. Porque quem gosta de sofrer? Mas a outra coisa é porque Jesus era para eles apenas um nazareno. Não era Deus e não era o Filho de Deus. Portanto, isso era uma heresia. Então, eles perseguiam os cristãos, entregando os cristãos aos romanos. Mas a segunda perseguição era dos próprios romanos, que colocavam, por quê? Colocavam esses cristãos lá dentro das cadeias, porque para eles era uma desobediência civil chegar diante do imperador e não prestar culto ao imperador, que naquele tempo já era instituído desde 27 a.C. Esmirna era conhecida, igreja, uma cidade da Ásia, amiga de Roma. Aliás, era conhecida como Esmirna a Fiel. Fiel a quem? A Roma. E é interessante que a cidade que era conhecida como fiel a Roma, Jesus faz um elogio à igreja que é fiel a ele. Onde a sinagoga de Satanás se reúne para tramar contra você, onde alguns vão te colocar na prisão, e vocês vão sofrer uma perseguição dita de 10 dias. Sejam fiéis até a morte. E tem algo para vocês. Por quê? Porque não se espera daqui a vitória. 10 dias é uma expressão que há algumas interpretações, mas como a gente tem trabalhado no Apocalipse como um livro simbólico, a que eu mais gosto é que 10 dias é como o 7, que é um número, mas 10 dias tem uma ideia de ser um tempo. É um tempo grande, intenso, mas ele tem começo e fim. A perseguição tem tempo para começar e para terminar, porque eu sou o que estou no início e que estou no fim. O meio pode até ser que o diabo ache que está fazendo, mas eu sou o Senhor. Quando der o tempo, acabou. Mas tem uma outra interpretação que também é interessante, os nossos queridos irmãos adventistas e o pessoal chamado dispensacionalista, que acreditam que todo dia profético é um ano literal. Então, eles olham para a história e veem 10 intervenções do Império Romano na história da perseguição. Do primeiro século ao terceiro século, eles veem 10 perseguições do Império Romano aos cristãos. Bom, se for de 10 anos, se for desse tempo, a verdade é que o Senhor é o meu Senhor, que é o início e o fim. E quando ele diz que acabou, acabou. E quando ele diz começa, começa. E não tem para ninguém, porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. E quando nós olhamos para isso, a gente vê que Jesus vai dizer para eles, olha, vocês vão sofrer essas 2 perseguições, mas sejam fiéis, creiam. Por quê? Porque eu tenho algo para vocês. E eles sofrem essas perseguições. E sofrem essas perseguições porque eles valorizavam mais a fidelidade do que a felicidade. E o exemplo disso, de fidelidade, está exatamente em Policarpo. Eu queria só contar um pouquinho da história deste homem,
para que você soubesse que ele personifica a carta. Policarpo personifica o que Jesus diz a essa igreja. Tanto é que alguns comentaristas conseguem ver Policarpo como o bispo dessa igreja na época onde essa carta chega até Esmirna. Então, alguns historiadores acreditam que o anjo da igreja que foi escrito a carta de Esmirna era Policarpo. E se eu contar a história, você ouvir a história, novamente, passa lá no YouTube, escreva Policarpo de Esmirna, tem vários videozinhos muito interessantes, mas tem o próprio filme que vale a pena você assistir. E esse homem, então, ele nasce em 69 da era cristã e se torna bispo de Esmirna pelas mãos do próprio João. Foi discipulado por João. E ele era este homem, talvez, que estava lá. O Império Romano levanta uma grande perseguição, nada novo, contra os cristãos, e Policarpo consegue escapar várias vezes. Mas um dia ele sonha com o travesseiro dele pegando fogo. E ali ele entende que Deus tinha autorizado ele ao martírio. E aí ele é levado para um lugar extremamente afastado, para a casa de uns amigos, e os soldados encontraram alguém que caminhava com eles, porque ele era o bispo daquela igreja, então ele era extremamente conhecido na cidade, e um escravo, sob forte tortura, confessa o lugar onde Policarpo estava. E a história vai contar que quando os soldados chegam na casa onde estava Policarpo, ele acorda, chega até eles e diz para eles: a nossa caminhada vai ser longa de volta. Então, nós vamos preparar uma refeição para vocês. E eu peço uma coisa. Eu peço que enquanto vocês estão comendo, eu gostaria de orar. E pedir uma hora para os seus agressores, que já estavam pasmos. A história vai contar que quando eles chegam e veem um homem de 86 anos, pense que nós estamos falando de 155 depois de Cristo. A idade de uma pessoa normal seria entre 40 e 50 anos. 50 anos já estava com a capa da gaita, já morrendo. 86 anos. Eles ficam totalmente translúcidos. Eles ficam olhando para aquele homem e ficam espantados pelo ser tão idoso, mas tão doce e tão amável. E aí, eles concedem esse tempo de oração. E diz que ele fica mais ou menos 2 horas em oração. E eles terminam a refeição e ele vai caminhando para conversar com o procônsul Flávio Quadratus. E quando ele chega diante do procônsul, esse procônsul tenta dizer para ele: olha, você é uma figura conhecida, todo mundo gosta de você, ninguém quer causar inimizade, nós somos da paz. Os romanos eram conhecidos pela paz, mas a paz, assim, faz o que eu mando e vai estar tudo tranquilo. Essa paz é boa, né? Aliás, tem cônjuge que faz isso. Olha, não vamos brigar, não quero brigar com você, só me obedeça. Essa era a paz dos romanos. E aí, quando nós olhamos para isso, eu vejo que este homem tem uma postura. Ele é amado pela cidade, ninguém queria matá-lo. Os soldados chegaram constrangidos para prendê-lo. O procônsul diz para ele assim: olha as suas cãs, você tem 86 anos. É fácil, é só negar Jesus e dizer que César é Deus, e nós soltamos você imediatamente. E ele olha para aquele procônsul e diz a frase que ficou eternizada de Policarpo: eu vivi 86 anos servindo ao meu Senhor Jesus, e nenhum mal ele me fez. Como poderia eu maldizer o meu rei que me salvou? E nessa hora, então, esse homem de novo vai dizer assim: nega Jesus e diz que César é o rei e eu te livro de todas as acusações. Ele diz assim: eu não nego. E vai para a arena, onde o espetáculo de horrores acontecia. E quando ele chega lá, o povo aos gritos vai dizendo: olha, está aí o doutor da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de deuses, parênteses. Isso para ele era palmas. E a Bíblia vai dizer
que trouxeram ele para ser queimado vivo. E ele disse que não precisava pregá-lo, apenas amarrá-lo. E o historiador disse que quando o amarraram, ele parecia um cordeiro. E a história conta que depois dele orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de morrer por causa de Cristo, colocaram fogo. E aqui é uma narrativa que diverge de alguns. A história você sabe, alguns dão uma aumentada, mas todos falam a mesma coisa, que na hora o vento tomou conta do local e as chamas fizeram uma abóbada. Então ele começou a pegar fogo naquilo e não queimava Policarpo. Até que o procônsul manda ordens para feri-lo, para que ele morresse. E ali morre com um golpe de misericórdia. Isso aconteceu no dia 23 de fevereiro de 155. Ou seja, depois de amanhã, vai completar aí 1861 anos. Ser fiel até a morte. A pergunta não é se você quer sofrer. A pergunta é pelo que você deve sofrer. E a minha crise e a minha crítica não é que eu gosto de sofrer e sou masoquista. É que nós, como Igreja do Ocidente, invertemos muita coisa. Por isso a palavra perseguição para nós nos arrepia do pé até a cabeça. Porque nós crescemos num contexto de uma igreja extremamente hedonista, que ama mais o prazer do que a fidelidade. Sabe por quê? Porque nós não amamos Jesus mais do que a nós mesmos. A palavra de ordem aqui na igreja do Ocidente é prazer, por quê? Porque você vai ver essa igreja usando, essa igreja brasileira, essa igreja do Ocidente, usando os versículos para fortalecer uma teologia do eu quero e o Senhor tem que me dar. Uma igreja que vai abrir mão de qualquer coisa que traga sofrimento, privação e renúncia. Se é sofrimento é porque não é de Deus, porque Deus quer dar o melhor da terra para nós. Ah, Senhor. Bota essa igreja no meio da perseguição e você vai ver nego pulando fora. Uma igreja que pode se aliar aos poderes deste mundo para manter a sua tranquilidade, como a gente vê na história. A igreja sempre foi uma igreja militante, mas o dia que se tornou amiguinha do Estado, perdeu o seu propósito. A igreja é uma voz profética contra o pecado estrutural e contra o pecado também individual. A igreja é lugar de pessoas amadas por Cristo, que amam Cristo, que servem a Cristo, porque Ele é a razão da nossa existência. Igreja é o lugar onde as pessoas amam mais o céu do que a terra. Mas não detestam a terra, não odeiam a terra, não desistem da terra, amam as pessoas da terra, convivem com as pessoas da terra, desfrutam dos bens, não se desfrutado deles. Os seus bens estão para servir pessoas, mas o amor que ele tem a Jesus leva ele a olhar para o céu. Porque é lá o final da história. A palavra de ordem é fidelidade. Uma igreja que até as suas orações vão para Deus livrá-lo das tribulações. Igreja perseguida nunca ora para Deus tirar as perseguições. Igreja perseguida ora para que Deus dê coragem para pregar o Evangelho de Cristo. A igreja que não se preocupa com os status nem com os bens. É uma igreja que enfrenta os poderes deste mundo. É uma igreja que é fiel até a ameaça de morte. É uma igreja que ora por sabedoria para continuar pregando o Evangelho. Uma aluna conversando com o professor e ele dando aula sobre a história da igreja, e veio esse momento da história
da perseguição, dos séculos de perseguição da igreja. Então a menina faz uma pergunta para o professor: a igreja precisa então ser perseguida para ser fiel? E ele responde: não. A igreja precisa ser fiel para ser perseguida. Então a nossa crise aqui, queridos, é de fidelidade. Se nós não estivermos incomodando o status quo, é porque bem provável nos aliamos a ele. Tertuliano de Cartago, que viveu entre 160 e 220 da era cristã, vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, na medida que os cristãos morriam por causa de Cristo, isso dava coragem para outros viverem o Evangelho de Cristo e terem ousadia para viver o Evangelho de Cristo. E a história conta isso. Em 306 da era cristã, 10% do Império Romano era cristão. Mas já 30 anos depois, já era 60% do Império Romano. E 430 da era cristã, um século depois, já era 90% do Império Romano. Porque na medida que vai se apertando nas aflições, vai se espremendo a igreja, vai se exalando o perfume de Cristo. Na medida que vai apertando Esmirna, que dá a ideia de apertar mirra, vai se exalando o perfume de Cristo. Na medida que vai essa aflição, que no grego tem a ideia de amassar as uvas, prensar as uvas, vai saindo suco que vira vinho, que vira alegria. Alegria de Cristo, de morrer por causa de Cristo e de viver por causa de Cristo. Na medida que vai afligindo a igreja, no momento que vai apertando a igreja, em latim, a ideia de triturar o alimento para que as pessoas possam se alimentar. Por isso que para a igreja do Oriente, sofrimento é igual a estou no caminho certo. A igreja do Oriente olhava assim: estamos recebendo perseguição é porque estamos amando a Cristo mais do que a gente mesmo. Estamos recebendo perseguição e lutas por causa disso, então estamos amando mais o céu do que a terra. Ou pois estamos recebendo perseguição por causa que amamos a Cristo, é porque nós estamos sendo fiéis mais do que felizes, mais do que prazerosos, mais do que gordinhos e alimentados, diferente da igreja que vemos hoje no Ocidente, onde é rica, mas pobre. Mas essa crítica não é para hoje, é para outro domingo. Qual é a fidelidade que Cristo espera de nós? Talvez a fidelidade que eu gostaria de mostrar esse vídeo. Vocês viram que a Eritreia é um país terceiro na classificação, né? E lá tem uma cantora, a Ellen, o nome agora não vou tentar falar aqui. Mas vocês vão ver o vídeo e vão perceber o que essa mulher coloca como expressão do que a gente deve aprender com a perseguição, o que a gente deve viver na perseguição. E como igreja livre, o que a gente deve fazer como igreja livre para louvar o nome do Senhor no meio da perseguição dessa igreja. Vamos passar esse videozinho e eu quero terminar esse tempo aqui. Na Eritreia, Ellen foi presa por causa de sua fé. Enquanto estava na prisão, foi cruelmente espancada. Esta é sua história. Um poder sobrenatural.
Não sabia dizer se havia pessoas orando por mim ou não enquanto estava presa, mas eu sentia o poder, algum tipo de poder. Isso porque o que acontecia ali estava além do nosso entendimento. Mesmo sendo tão difícil, eu sabia que alguém estava orando por mim. A paz invade o coração de Ellen. Enquanto eu estava na prisão, um guarda me chamou e me agrediu muito. Quando eu voltei pro container, eu recebi muita paz. A paz e a alegria eram impressionantes. E eu comecei a rir e a gargalhar. Meus amigos de prisão ficaram confusos e me disseram: Ellen, o que é de errado com você? Não há motivos para rir? Eu respondi que não sabia por que eu ria, mas que simplesmente sentia paz dentro de mim. Conduzida à oração. O período em que estivemos na prisão foi realmente difícil, mas nós tínhamos paz e orávamos 6 vezes por dia. Acordávamos 3 vezes à noite e orávamos 3 vezes durante o dia. Fizemos isso todos os dias e noites durante toda a minha sentença. As circunstâncias nos conduziam à oração. Outras pessoas oravam por eles. Era uma situação tão difícil que, sem oração, não haveria nenhum modo de sobreviver. Eu estava ao lado de muitos cristãos que foram ajudados pela oração. Isso porque o que estávamos enfrentando era inacreditável. Mas sabíamos que outras pessoas oravam conosco. Eles foram abençoados. Havia outros presos conosco que não conheciam o Senhor. Eles estavam lá por diversas razões. Eles ficaram muito felizes ao nos ouvir cantar e orar e disseram que foram abençoados e foi uma experiência incrível. Depois de ser solta da prisão, Ellen recebeu asilo político na Europa. Após se recuperar, ela escreveu um livro sobre sua experiência e a injustiça na Eritreia. Ela continua a orar 6 vezes por dia por aqueles que permanecem presos. Ore por nossos irmãos e irmãs. Ore pela Eritreia. Depois desse tempo, eu sinceramente gostaria que nós estivéssemos fazendo uma análise muito sincera nessa semana sobre o que nós chamamos de sofrimento. Da vida egocêntrica que a gente vive. E o nosso tempo, a nossa força, o nosso coração é para nós, para o nosso umbigo, muitas vezes. Palavra dura, mas é verdade. Jesus não é o centro da nossa história muitas vezes, nem da minha. Que perseguição eu passo por causa de Jesus? Que tipo de sofrimento eu tenho por causa da minha fé em Cristo Jesus? Nenhuma. Agora eu preciso ter? Eu acho que se eu buscar viver uma vida de mais proximidade com Ele, se eu começar a me posicionar diante de algumas coisas que o meu coração já deixou como normal, vou ter algum tipo de sofrimento, sim. O primeiro sofrimento vai ser da minha carne. A minha carne vai dizer, volta a fazer o que você fazia antes. Vamos manter um contato. A gente é amiguinho, tá? Nesse tempo da igreja você é santo, mas depois, durante a semana, a gente volta. Esse tipo de sofrimento a gente vai ter. A carne pedindo para a gente ser diferente. Esse é o primeiro sofrimento que você vai ter. O segundo vai ser uma quebra do orgulho, porque você é orgulhoso, eu também sou. Porque você está louco para terminar esse culto, para fazer exatamente o que você faz todo domingo, eu também. Para passar isso, porque esse culto foi muito down.
muita cena ruim, esse portas abertas, meu Deus, é só desgraça. Graças a Deus que eu vivo no Brasil. Mas nós estamos aprendendo uma coisa muito séria, que a nossa missão como igreja, de orarmos por pessoas, de intercedermos pelos sofridos, é pecado. Sabe por quê? Porque se um dia estivermos sob perseguição, nós vamos querer que essa igreja lá ore por nós. E aí, eu olho para esse tempo, Jesus dizendo assim, ao vencedor, eu vou dar a coroa da vida. Pelo que eu entendo, só se vence quem luta. Tem vitória sem luta? Como é que vai se consagrar um vencedor? Só se for por WO, mas o inimigo não retira. Não existe WO no campo espiritual. O diabo está ali todos os dias para lutar contra mim e contra você. Então, a gente não ganha por WO. Então, se não há luta interna no meu coração contra pecados, se não há luta interna contra a minha maneira de viver, o meu afastamento complacente de Deus, se não há luta contra o meu coração que diz assim, o problema deles é um problema deles. Deus está infligindo o sofrimento, mas vai dar força para eles lutarem contra esse sofrimento. Isso aí é de uma maldade muito grande. Azar o seu. Esse problema é seu. Quem manda morar na Síria? Por que não foge de lá? Azar o seu. Quem manda nascer na Eritreia? Problema é seu. Quem manda morar no Iraque? Podia ter fugido. Agora, graças a Deus que Jesus vai olhar para eles e vai falar assim, ser fiel na Eritreia até, se necessário for a morte. E eu dar-te-ei a coroa da vida. Porque se você sair daí, quem vai pregar o meu nome para essas outras pessoas? Quem vai ser a semente do evangelho aí? Se você fugir, você está negando aquilo que eu coloquei para você. Fica aí até a morte. Começa a olhar para a sua vida e para a minha vida e vai percebendo o que a gente chama de sofrimento. E, por favor, vamos reclassificar o nosso conceito de sofrimento. O sofrimento verdadeiro, ao qual eu devo dizer, este é um sofrimento que tem a ver com aquilo que glorifica o nome do Senhor, é aquele sofrimento que eu faço por causa de Cristo. E esse eu tenho a decisão. E os outros sofrimentos eu quero então que redunde a glória do Senhor. Está vivendo uma dificuldade na sua casa? Começa a dizer, Senhor Jesus, Tu és meu Deus, quando tem e quando não tem. Eu não quero me abater por causa disso. Eu não admito que essa doença, que esse problema, que essa crise conjugal, que essa dificuldade rompa comigo de um tal jeito que me faça olhar para esse sofrimento e me achar como um coitado, um infeliz, e deixar de olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Eu não quero olhar para esse sofrimento e dizer para ele, eu quero olhar para ele e dizer assim, você é tão pequeno, porque o meu Senhor é grande, porque eu amo a Jesus. E esse sofrimento é temporário, porque a eternidade é com Cristo. Se é enfermidade, não vai ter lá. Se é desemprego, não vai ter lá. Se é problema de relacionamento, não vai ter lá. Então, Jesus, agora me dê a ousadia, coragem para o enfrentamento, porque é assim que dá o testemunho. Testemunho é martírios, no grego, que dá origem a mártir, que a gente conhece. É gente que testemunha de Jesus, daquilo que vê, de tal forma que, se necessário for, morre por causa daquilo que crê. É por isso que o perfume de Cristo quer ser exalado através de nós. Coroa da vida. A palavra é Stéphanos. Diferente de diadema. Diadema é a coroa dada ao rei. Stéphanos é louro da vitória dado ao vencedor. Lá no céu, só vai ter um diadema. Só vai ter uma coroa do rei. Mas milhares de Stéphanos. Porque lá o Senhor vai estar dizendo,
entra, você é vencedor. Entra, você foi ousado. Entra, você se derramou por causa de mim. Entra, você não aceitou tratar a sua família da mesma maneira como ela te tratou. Por quê? Porque você tem o aroma de Cristo, mesmo que ela te perseguiu. Você não aceitou revidar na mesma forma, porque você tinha o sentimento de que todo aquele sofrimento é por causa de um ódio do diabo e não das pessoas. Tem gente odiando gente. Para de odiar a gente. A sua luta não é contra a gente. Gente é agente do diabo muitas vezes. Mas precisam ser amados e orados por eles. Mas o nosso enfrentamento é contra o inimigo que tenta destruir a nossa fé. Então a gente começa a dizer não. Não é que eu não acredito que você deve orar por doenças, não é que eu acredito que você deve orar por emprego, não é isso, porque senão estaríamos negando tudo que nós fazemos todo domingo. O que eu quero dizer para você é que você não é o centro do Evangelho, é Jesus quem é o centro do seu Evangelho. Não é você que é o centro daquilo que você faz, é Jesus que é o centro daquilo que você faz. E se isso que está acontecendo com você é um jeito de Deus de glorificar Ele e fazer você crescer, louvado seja o nome do Senhor. E é nessa hora que a gente percebe a Bíblia toda convergindo a uma centralidade de Cristo. E aqueles discípulos de Jesus que sofreram por causa de Cristo, só um talvez não sofreu um martírio, todos eles morreram de forma martírica. Sabe por quê? Porque amaram mais a Cristo do que a si mesmo, do que amaram mais o céu do que a terra, porque amaram a fidelidade em vez da felicidade. Porque felizes os que são perseguidos, e não os que passam ileso na vida. Há que sofrer. E a pergunta é, pelo que você deve sofrer? Feche seus olhos, eu quero orar com você e quero orar por mim. Eu me recuso a sofrer aquilo que Deus não me pediu para sofrer. A crise da igreja ocidental não é outra a não ser fidelidade. Nós amamos a nós e não amamos a Jesus mais do que todas as coisas. Estava conversando com o Marcos e com a Glória hoje de manhã. E nós, os tradicionais, criticamos tanto a teologia da prosperidade, mas a teologia da prosperidade está dentro de nós, incutida lá. É quando alguma coisa ruim acontece com a gente começa a perceber, falar assim, isso é coisa do diabo. Às vezes Deus está tirando coisas e parece que é sofrimento, está tirando coisas de você, para que você olhe para Ele mais do que olhe para as coisas. Isso não é sofrimento, isso é uma bênção. Pare de reclamar disso. O que eu quero nessa noite é que você classifique os seus sofrimentos e comece a dizer, Senhor, eu quero viver uma vida que glorifica tanto o Teu nome, que automaticamente isso incomoda os poderes e potestades. E não é que eu queira, mas ela vem por causa da minha decisão que está tomada. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha sexualidade. Jesus Cristo é Senhor dos meus relacionamentos. Jesus Cristo é Senhor dos meus negócios. Jesus Cristo é Senhor dos meus empreendimentos. Jesus Cristo é Senhor do meu coração. Jesus Cristo é Senhor dos meus sentimentos. Jesus Cristo é Senhor. E o que vier de consequência por causa disso, eu aceito, porque o meu compromisso é com a fidelidade e não com o amor próprio, com o prazer próprio, com uma autopreservação. Se para glorificar a Cristo eu tenho que me desgastar, está desgastado. Como Paulo diz,
porque essa leve e momentânea tribulação acarreta para mim peso de glória muito grande. O interior vai se renovando, mesmo que o exterior está sendo deteriorado, mas atentando para o que não se vê, porque Ele é eterno, ao contrário do que se vê, que é temporal. Senhor Jesus, essa carta de Esmirna nos deixa corados de vergonha. Somos uma igreja rica, Senhor. Poucos aqui talvez tenham uma dificuldade financeira tão grave, que não tenham o que comer no outro dia. E se estão passando por isso, é fruto de tantas coisas, Senhor. De um sistema, talvez, perverso, econômico, de uma má gestão da vida. Mas ninguém aqui, eu acredito, que esteja na mesma sintonia, na mesma dificuldade, no mesmo sofrimento de Esmirna. A minha pergunta ao Espírito Santo, para que o Senhor nos revele essa semana, é se não estamos passando por algum tipo de dificuldade ou de provação, porque estamos deixando de ser fiéis. Senhor, que a sua igreja seja conhecida por desejar mais ser fiel do que feliz. Porque essa felicidade que o mundo nos ensina é plata, é ouro, é dinheiro, é um bem-estar passageiro. Mas a fidelidade que o Senhor nos traz é uma alegria interna que ninguém tira. A alegria de uma mulher que apanha de um soldado. E o Senhor invade com uma paz tão grande que ela não consegue parar de sorrir. Ah, Espírito Santo de Deus, é só o Senhor quem pode fazer isso. Que seja a tua graça que nos invada. Para que mesmo com aqueles homens que se perdiam, morriam nos estádios, eram eles que eram os vencedores. Senhor, nos faz olhar para a verdadeira vitória que o Senhor tem para nós. Que seja a vitória de acúmulo de tesouros no céu. Que seja uma administração dos bens aqui na terra, de maneira que a gente não olhe mais para nós, mas seja tudo de Jesus, para o Senhor administrar conforme o Senhor quiser. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque nada tem nos faltado. Mas, Senhor, clamamos que o Senhor nos faça fiéis, para que a gente possa desfrutar do teu amor, mas também mostrar o teu amor às outras pessoas. Novamente nós clamamos pela igreja perseguida e pedimos que o Senhor visita a cada missionário, a cada pastor, a cada homem e mulher de Deus, que nessa hora estão sofrendo algum tipo de tortura, perseguição, humilhação. Ah, Senhor, como o Senhor visitou a Ellen, visita eles agora com o teu Espírito e traz a paz, a alegria que só o Senhor pode dar. Que eles são ricos, porque a coroa eterna está preservada para eles. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.